todas as senhoras e os senhores aqui presentes, deputados, deputadas, senadores, senadoras, todos que nos assistem nesse momento pela TV Senado e pela internet e pela TV Câmara. Eu queria iniciar a nossa audiência pública de hoje, havendo número regimental, declaro aberta a 19ª reunião conjunta das comissões permanentes, composta pela 7ª reunião da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, criada no âmbito do Congresso Nacional, mediante a Resolução número 4, de 2008, do Congresso Nacional, e pela 28ª reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal. A pauta desta reunião destina-se à audiência pública para debater os objetivos, o alcance e os resultados da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OTCA, em conformidade com a aprovação do requerimento número 2 de 2012 da Comissão Mista de Mudanças Climáticas e do requerimento número 20 de 2012, por iniciativa da senadora Vanessa Graziotin, subscrito pelo senador Sérgio Souza. Queria registrar que já compõe a mesa aqui o embaixador Alejandro Gordillo, secretário-geral do OTCA, o ministro Clemente Soares, diretor do Departamento da América do Sul 2, do Ministério das Relações Exteriores e representante da República Federativa do Brasil na OTCA, e o embaixador do Equador no Brasil, Horácio Borja. Essa é a pronúncia? Tá vendo? Meu portunhol aqui. Presidente da Comissão de Coordenação do Conselho de Cooperação da Amazônia. Queria iniciar saudando a senadora Vanessa Graziotin, vice-presidente desta comissão, e o senador Sérgio Souza, relator desta comissão, o qual eu convido para a mesa. Queria cumprimentar os palestrantes da tarde de hoje, senhoras e senhores, deputados, senadores aqui presentes. Senhoras e senhores, também aqueles que nos acompanham neste momento pela TV Câmara e pela TV Senado, estamos hoje reunidos para uma sessão conjunta da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas e da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, para debater os objetivos, o alcance e os resultados da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OTCA. Esta iniciativa da senadora Vanessa Graziotin, que contou também com o apoio do nosso relator, senador Sérgio Souza, para ouvir os ilustres representantes da OTCA, vem em boa hora. Há 32 anos, os países que abrigam a bacia amazônica acordavam um importante e bem-sucedido regime internacional multilateral, o Tratado de Cooperação Amazônica. Iniciava-se ali um processo de coordenação e cooperação, que desde então permitiu o desenvolvimento de ampla gama de ações de cooperação. Com o sucesso do tratado, em 1978, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, reconhecendo o caráter transfronteiriço da Amazônia, firmaram o Pacto Amazônico, com o objetivo de promover a integração dos povos que habitam a floresta, seu desenvolvimento sustentável e a proteção dos seus imensos recursos naturais. Sob a influência da primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, realizada alguns anos antes, reafirmaram sua soberania sobre suas respectivas porções da floresta e o caráter estratégico da Amazônia para o equilíbrio ambiental global. Naquela oportunidade, os países que abrigam a floresta amazônica chamaram a atenção do mundo para a relação intrínseca que existe entre a preservação de sua biodiversidade e o combate à pobreza de seus habitantes. Só com a promoção do desenvolvimento sustentável será possível preservar seus recursos e garantir o bem-estar das múltiplas culturas que ali habitam. 20 anos mais tarde, em 1998, os países decidiram dar mais um passo neste processo e criar a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA, com sua secretaria permanente aqui em Brasília. Desde então, o incremento da pesquisa científica e tecnológica, o intercâmbio de informações, a utilização racional dos recursos naturais, a liberdade de navegação, a preservação do patrimônio cultural, os cuidados com a saúde, a criação de centros de pesquisa, o estabelecimento de uma adequada estrutura de transporte e comunicações e o incremento do turismo e do comércio fronteiriço têm marcado a atuação da OTCA. No momento em que o Congresso Nacional prepara sua participação na Rio+20,
Reputo da maior importância a iniciativa tomada pelos meus nobres pares, senadora Vanessa Graziotin e senador Sérgio Souza, de convidar os representantes da UTCA para nos falar um pouco da experiência e dos resultados desta importante organização. Antes de ouvirmos nossos ilustres convidados, quero chamar a atenção para alguns temas relacionados com a missão da UTCA, que considero relevante para os futuros debates que promoveremos nesta comissão mista, não só em relação a Rio+20, como citei anteriormente, mas também pensando na reunião das partes do Protocolo de Nagoya, a Convenção da Biodiversidade, que acontecerá no mês de outubro próximo, na Índia, e na COP18, no Protocolo de Quioto, a Convenção do Quadro de Mudanças Climáticas, que acontecerá no final do ano em Doha, no Catar. Em primeiro lugar, em relação ao Rio+20, considero de fundamental importância que as delegações dos países que compõem a UTCA se articulem para uma intervenção mais efetiva frente aos debates em torno dos problemas que afetam a floresta tropical, seus rios maravilhosos e sua gigantesca biodiversidade. Esta articulação não deve envolver apenas os parlamentares que lá participarão, ainda que devamos tomar iniciativas imediatas nesse sentido. Como presidente desta comissão, penso que podemos e devemos iniciar tratativas com a Secretaria da UTCA no sentido de construirmos, senadora Vanessa, uma agenda com vistas a Rio+20, que envolva os parlamentares dos países que compõem o pacto, buscando diálogo permanente com os governos, as organizações da sociedade civil. Na próxima semana estaremos de volta aqui para debater a agenda da Rio+20, e não vejo como falar de economia verde e governança sem levar em conta o papel que a Amazônia, como grande espaço ambiental, continuará desempenhando nas próximas décadas. Fica a minha sugestão e minha disposição de colaborar com esta articulação. Logo que passar a Rio+20, teremos que nos debruçar sobre a questão da biodiversidade. Este Congresso precisa aprovar a adesão do Brasil ao Protocolo de Nagoya e nossa legislação sobre o uso da biodiversidade carece de uma urgente reformulação. Estou defendendo, juntamente a diretora da Câmara dos Deputados, a imediata instalação de uma comissão especial para discutir e agilizar a tramitação dos muitos projetos que tramitam em ambas as casas legislativas, em especial os projetos da ex-senadora Marina Silva e do ex-deputado Jacques Wagner, hoje governador da Bahia. Esta comissão não poderá ficar à margem deste debate. Pelo contrário, defendo que sejamos protagonistas. Quando olharmos para a imensa riqueza da biodiversidade dos biomas brasileiros, em especial da Amazônia, temos a impressão de estarmos diante de um novo pré-sal, nos termos do potencial de riqueza que pode gerar se soubermos explorar de forma sustentável. Assim como, estou finalizando, assim como do potencial de ameaça que pode apresentar para o meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável, se não formos criteriosos e cuidadosos na sua exploração. Assim, penso que seria de enorme valia para esta comissão se pudesse fazer o debate sobre a diversidade biológica, mantendo o diálogo permanente com os nossos vizinhos, no que a UTCA pode cumprir um papel importante. Finalmente, voltaremos a nos debruçar mais para o final do ano sobre o tema que é a razão da existência desta comissão mista, a mudança climática. As negociações em torno da plataforma de Durban já estão acontecendo desde o dia 14 último, em Bonn, e esperamos aprovar em Doha, no final do ano, um novo acordo em torno das emissões de gases de efeito estufa que tenha força legal. Temos esperança que sejamos capazes de gerar uma versão revigorada do Protocolo de Quioto, que abrigue todos, ricos e pobres, a cumprir regras para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e adotar medidas de adaptação às mudanças climáticas. Como, abre aspas, é chamada popularmente, pulmão do planeta, a Amazônia é um trunfo que temos, não só o Brasil, mas também nossos vizinhos, que compartilham conosco esta dádiva para obrigar os países mais envolvidos em torno de medidas efetivas de controle de suas emissões antrópicas. Penso que o debate em torno da redução de emissões por desmatamento e degradação, o RED, é outro ponto de articulação com a UTCA, que devemos explorar com vistas a uma intervenção mais efetiva no cenário regional e global. Quero agradecer, sim, e ao senador Sérgio Souza por essa iniciativa e colocar a presidência desta comissão à inteira disposição da UTCA no encaminhamento dos resultados deste, que espero seja o primeiro de muitos encontros e debates que teremos com nossos vizinhos e amigos da Amazônia. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra à senadora Vanessa Graziotin e, em seguida, ao senador Sérgio Souza, depois aos nossos palestrantes. Boa tarde a todos os presentes, aos nossos convidados. E eu, antes de falar pouquíssimas palavras, eu gostaria, senhor presidente, de ceder o lugar que eu estou aqui ao nosso relator. Não, o nosso presidente já está. É importante que Vossa Excelência venha para cá, senador Sérgio Souza, eu falo dali. Venha para cá. Não, não. Então tá, então eu falo e depois o senhor vem aqui. Primeiro, quero assinar embaixo...
ao pronunciamento do nosso presidente, deputado Márcio Macedo, que expressa o que é a nossa preocupação. E, em relação à Convenção sobre Biodiversidade e ao que nós teremos no final do ano. E essa nossa iniciativa de trazer para cá, não só no âmbito da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, mas também da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, é uma sinalização que nós estamos dando ao papel, à importância que tem a OTCA, que, como acordo de cooperação, existe, salvo engano, desde 1978, e como organização a partir de 1998. Não é isso? 20 anos depois, entendeu-se que, para que esse acordo pudesse ser viabilizado, criou-se uma organização composta por todos os membros, cuja secretaria-geral é ocupada de forma, através de um rodízio entre todos os partidos. Hoje nós temos, salvo engano, o embaixador como Gordilho na presidência, e ano que vem, salvo engano, será Suriname. Suriname a partir do mês de julho, agora deste ano já, ou seja, daqui a um mês teremos mudanças na direção. Mas todos os países participam, a sede da OTCA fica aqui em Brasília, e o nosso objetivo é formarmos essa parceria com essa importante organização para que a gente possa contribuir naquilo que for possível e se faça necessário, não só na elaboração de políticas que tratem do desenvolvimento sustentável da Amazônia, não mais brasileira, mas a Amazônia que é global. O Brasil, apesar de deter em torno de 60% do território amazônico, não partilha sozinho desse bioma. Temos, além do Brasil, Suriname, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, Peru e... faltou um, e a Guiana, que compartilham o mesmo bioma. Então, ações conjuntas são extremamente necessárias. Então, quero agradecer a presença de todos os senadores e pedir que, ao final da reunião, a gente possa analisar um novo requerimento também relativo, se Vossa Excelência permitir, nosso relator, relativo a esse assunto. E o nosso relator ocupará aqui o seu lugar. Obrigado, senadora Vanessa. Senador Sérgio, a sua consideração inicial, e depois iremos aos nossos palestrantes. Primeiro que eu acho que, no mínimo, é deselegante, né? Imagina, Vanessa. Boa tarde a todos. Eu faço uma reflexão bem rápida sobre a nossa reunião de hoje e me reservo para fazer perguntas e comentários maiores ao final. Mas, primeiro, que esta comissão ela tem se prestado a oferecer à sociedade brasileira grandes debates e tem buscado fazer as reuniões semanais. Nem mesmo as comissões permanentes do Congresso, da Câmara e do Senado, às vezes, conseguem promover as suas reuniões semanais. Mas nós temos um objetivo muito bem elaborado e uma meta para chegarmos ao final desse ano, esse que é o ano da Rio+20, com um relatório que sirva para o Congresso Nacional, que sirva para a sociedade brasileira como uma proposição, uma ideia geral de como é o tratamento das mudanças climáticas e demais fatos atinentes às mudanças climáticas. E é bom que a sociedade brasileira e que o Congresso Nacional conheçam um pouco do que é a organização do Tratado da Amazônia. É um órgão criado há mais de 30 anos, 34 anos, e pouco se conhece sobre isso. E a Comissão de Mudanças Climáticas, através da iniciativa da senadora Vanessa Graziotin, entendeu que isso é tão importante quanto qualquer outra reunião desta comissão. Então, a iniciativa de promovermos esta reunião e com a presença das pessoas que mais entendem do assunto, eu acho que nós vamos ter, presidente Márcio, uma reunião muito profícua,
no sentido de conhecermos um pouco como que funciona, entendermos isso e sabermos ao que se propõe a OTCA. Quais são as metas, o objetivo, como será daqui a 30 anos, o que estamos pensando para a Amazônia, não de hoje, mas para a Amazônia de amanhã também. Era isso, senhor presidente, agradecendo a presença de todos vocês. Muito obrigado. Gostaria, antes de iniciar o nosso debate, de registrar que o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, o ex-presidente Fernando Collor, e hoje senador da República, esteve aqui recepcionando os nossos palestrantes e, por motivos de força maior e compromisso anterior agendado, ele pediu licença para se ausentar do nosso debate de hoje, mas quero registrar a deferência que o senador Collor teve de estar aqui presente no início dos nossos trabalhos. Queria também cumprimentar o deputado federal Noé, do PSB do Rio Grande, e assíduo membro desta comissão. Então, vamos iniciar os nossos trabalhos, passando para o palestrante Clemente, ministro-diretor do Departamento das Américas Sul 2. Obrigado. Vamos trabalhar com até 15 minutos. Para poder... Obrigado, senhor presidente. Deputado Márcio Macedo, presidente da Comissão Mista de Mudança Climática. Senadora Vanessa Graziotin, vice-presidente desta comissão, e como ela disse em Manaus, em novembro do ano passado, uma servidora da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, senador Sérgio Souza, com o qual já tive o prazer de participar de um debate sobre água, juntamente com o presidente da ANA. A embaixatriz Lúcia Flecha de Lima, um prazer reencontrá-la. Bom, eu agradeço este embaixador Gordilho, embaixador Sevilha, nossos companheiros também de jornadas na OTCA. Para mim é um grande prazer, uma honra estar aqui novamente, justamente nesta comissão. Se eu não me engano, é a terceira vez que venho aqui para debater, para conversar um pouco sobre o tema do Tratado de Cooperação Amazônica, que desde 78, que foi afirmado, tem 34 anos, como o senador apontou aqui, e desde 2006 temos uma sede em Brasília. E, justamente, neste ano de 2012, completa 10 anos de assinatura do acordo sede entre o Brasil e a organização. Eu vou fazer contar um pouco o passado da organização. Ela tem uma importância que transcende a região. A região amazônica, no início dos anos 2000, 2001, 2002, por diversas vezes sofreu, e nossos governos, os governos dos países amazônicos, sofreram diversas e duras críticas dos países desenvolvidos com relação, e isso era textual, de que nossos países não tinham competência, não tinham condições de proteger a Amazônia e, daí, ser necessário internacionalizar a região amazônica. E eu acho que essa foi a primeira vez que houve uma reação conjunta, coordenada dos países amazônicos ao condenar esse tipo de crítica, esse tipo de declaração. Se eu não me engano, foi em 2007 que a OTCA emitiu uma declaração à imprensa refutando, em nome de todos os países amazônicos, tal declaração. Então, de lá para cá, houve um pouco esse caminho de fixar, de um pouco de divulgar o que a OTCA produz, o que a OTCA faz. Eu participo das reuniões aqui em Brasília, do Conselho,
desde 2006 ou 2007. E, portanto, temos quase 5 anos e vejo que de 2, 3 anos para cá, porque anteriormente, nos anos de 2007 e 2008, houve uma espécie de congelamento das ações da UTSA em função que não havia um secretário-geral eleito pelos países, pelos 8 países amazônicos. Daí, então, houve a eleição. Antes do embaixador Gordilho, estava o embaixador Manuel Picasso, que, por razões de saúde, solicitou a sua saída e assumiu o embaixador Gordilho. Como disse a senadora Graziotin, a partir de julho teremos, no sistema de rodízio, teremos um embaixador do Suriname, atualmente ele é vice-chanceler do Suriname, como o próximo secretário-geral da UTSA. Então, politicamente, esse órgão, aliás, o organismo é o único organismo internacional com sede em Brasília, se tornou muito prioritário na política externa brasileira. Houve um reforço ou um esforço, digamos assim, do governo brasileiro em dar visibilidade à organização. O Brasil, por diversas vezes, sediou reuniões de presidentes da UTSA, Manaus. Aliás, as 3 reuniões de presidente foram em Manaus. Reuniões de ministros de Relações Exteriores. A última foi em novembro do ano passado, também em Manaus. O governo brasileiro também realizou um seminário sobre a UTSA. E o seminário da UTSA era justamente para divulgar um pouco o que a organização faz, porque ela ainda é muito desconhecida, inclusive na região da Amazônia brasileira. Poucas pessoas conhecem o que faz. Então, há um grande esforço do governo de um pedido, aliás, que houve na declaração de Lima, de ministro das Relações Exteriores, em 2010, de um relançamento da UTSA, o revigoramento da UTSA. Então, em função dessa atitude, dessa declaração de Lima, nós estamos trabalhando para que a UTSA tenha o seu relançamento, seus objetivos reconhecidos, não somente na região da América do Sul, mas em escala mundial. Portanto, coloco a Rio+20 como a ocasião ideal para que se dê uma maior visibilidade ao trabalho que está sendo feito pela organização. E atualmente, entre vários outros projetos que estão sendo feitos para aplicação na região amazônica, em todos os países amazônicos, temos um projeto de fundamental importância, que esperamos que seja assinado durante a Rio+20, que são os recursos do Fundo Amazônia, do BNDES, que esses fundos, que são da ordem de 11,5 milhões de dólares, que sejam aplicados em todos os países amazônicos no sentido de monitorar o desmatamento. Será, eu acho, que o primeiro grande projeto que vai abarcar todos os países amazônicos. Então, a partir da assinatura desse projeto, que esperamos agora na Rio+20, possa dar um novo fôlego, um revigoramento aos trabalhos da organização. Eu não quero me alongar muito aqui, eu daria a oportunidade para o embaixador Gordilho, o embaixador Sevilha, para que um pouco complementem o que foi dito aqui, e coloco-me à disposição de todos para responder a qualquer pergunta. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Clemente. Eu gostaria de passar a palavra ao embaixador secretário-geral da UTSA, Alejandro Gondim, para as suas considerações.
Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, es en realidad muy importante para la OTCA, para la difusión de la OTCA, para sus trabajos, para su desarrollo, que los parlamentos nacionales directamente y a través del Parlamento Amazónico, del Parlamás, se interesen por los trabajos de la organización. A mí me parece que es la segunda vez que estoy en una comisión de este Senado explicando los alcances de la organización. Quisiera señalar, señor presidente, que la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica se encuentra en un proceso de relanzamiento, como lo indicó el ministro Baena Suárez, un proceso de relanzamiento que tiene como plataforma la adopción en una reunión de cancilleres de la OTCA celebrada en Lima a fines del año 2010, con la actualización de los reglamentos de los órganos de la organización, con lineamientos para la relación con la cooperación internacional, con una modernización del sistema de comunicaciones, con una nueva estructura internacional, con monitoreo y evaluación de los proyectos, con un reforzamiento de las comisiones nacionales permanentes y con una serie de reglas con respecto al financiamiento de la organización. Pero esta constituye solamente la plataforma de relanzamiento, porque al mismo tiempo se aprobó una agenda estratégica de cooperación amazónica. En este momento, la agenda estratégica es una hoja de ruta de la organización. La agenda estratégica se supone que tiene planes, tiene acciones para los próximos 8 años y tiene acciones para el corto, para el mediano y para el largo plazo. Es importante dentro de esta agenda estratégica algo que mencionó en su introducción el señor presidente, porque los 8 países miembros de la organización se han puesto de acuerdo con la visión que tienen ellos de la Amazonía. Hay una visión compartida de los 8 miembros de lo que quieren de la Amazonía, de cuál es el futuro que ven de esta región tan importante para todos nuestros países. Pero además, en esta agenda estratégica, también para la organización hay una visión de futuro. Le conceden una misión, le encarga una misión y le fija unos objetivos estratégicos. Los temas que se ocupa esta agenda estratégica son los temas que provienen del Tratado de Cooperación Amazónica, pero que han sido, se le han agregado unos nuevos temas emergentes que han surgido desde la suscripción del tratado. La agenda está construida sobre 2 ejes transversales: la conservación y el uso sostenible, sustentable de los recursos naturales renovables y el desarrollo sostenible y sustentable. Los temas que se ocupa la agenda estratégica se refieren a la conservación de los recursos naturales, a temas indígenas, a temas de salud, a temas vinculados al turismo, la infraestructura, comunicaciones, a temas de conocimiento, investigación e innovación tecnológica, sobre todos los cuales hay una serie de acciones que están ya acordadas en la agenda estratégica. La aplicación de la agenda estratégica se inició, su ejecución se inició el año pasado, en el mes de enero del año 2011, y hasta este momento podemos considerar que el desarrollo que la forma en la cual se ha venido desarrollando la aplicación de la agenda estratégica es auspiciosa. Es auspiciosa básicamente porque
los países miembros, los 8 países miembros de la organización, se han dado cuenta que tienen en sus manos a una herramienta que les es útil para el desarrollo de sus regiones amazónicas. Y así tenemos que en las reuniones técnicas sectoriales que se han organizado todo el año pasado y en lo que va de este año, la asistencia de los países miembros ha sido casi completa en la mayor parte de los casos. Por lo menos en el 80 u 85% de las reuniones técnicas los países hemos tenido una asistencia completa en los países, y cuando en los casos en que no ha habido asistencia completa ha faltado solamente un país, nunca han faltado más de un país. Ese es uno de los síntomas de la importancia que le están dando los países miembros a la organización. Otro símbolo es que la mayor parte de los países miembros están al día en el pago de sus cuotas. Es muy importante que nosotros vayamos examinando la forma en que podemos ir adquiriendo una autonomía financiera. Y finalmente, el otro signo de la importancia es que algunos proyectos que se encontraban encarpetados ya se les pudo dar inicio. Y esos proyectos son muy importantes. Uno de ellos es el que mencionaba el ministro Baena Suárez, relativo al monitoreo de la deforestación, pero tenemos otro también que se refiere a recursos hídricos, que precisamente en este momento se está realizando aquí en Brasilia un taller. Y tenemos un par de proyectos más que se refieren a las poblaciones en aislamiento voluntario y en contacto inicial, y otro relativo a la salud de las poblaciones amazónicas. En cuanto a la Secretaría, desde que se inició la aplicación de la Agenda Estratégica, asumió como actividades prioritarias el promover el diálogo político entre los países miembros, avanzar en las actividades de corto plazo, establecidas en la Agenda Estratégica, en poner en vigencia los nuevos reglamentos y aplicar el nuevo marco de relación con la cooperación internacional. En las relaciones con los países miembros hemos participado, la Secretaría Permanente ha participado en la instalación o reinstalación de la mayor parte de las comisiones nacionales permanentes. Las comisiones nacionales permanentes son las instituciones nacionales de los países miembros que se encargan de aplicar en sus respectivos países los acuerdos a que se llegue dentro de la organización. Y también hemos realizado una serie de visitas a los diferentes países miembros. En cuanto a los contactos fuera de la región, puedo informarles que tenemos una relación cercana con varias organizaciones latinoamericanas, con UNASUR, sobre todo en el campo de la salud, con la comunidad andina. Estamos a punto de aprobar un nuevo acuerdo de cooperación, con la OPS, con la que estamos trabajando los temas de salud, con el BID, que el BID nos está financiando un par de proyectos que están en ejecución, el de proyecto de protección de las poblaciones en aislamiento voluntario y en contacto inicial, y el proyecto referente a la salud ambiental, con el CELA, que estamos viendo temas de salud también, y con la CEPAL, que nos va a prestar apoyo en la actualización de nuestro sistema informático. En el ámbito internacional también tenemos relaciones con el GEF y NUMA, que son los que están financiando parte de este proyecto de recursos hídricos cuyo taller se está realizando hoy, con la Organización Internacional de Maderas Tropicales,
con la que estamos trabajando el proyecto de monitoreo de la deforestación, con la Convención de Diversidad Biológica, y estamos también negociando un memorándum de entendimiento con la COMIFAC, que es la que agrupa a los países ribereños del río Congo, y con la ASEAN, que tiene el río Mekong, pero además es un bosque tropical, al igual que el Congo y al igual que la Amazonía. El año pasado, como mencionó el ministro Baena Suárez, tuvimos también una nueva reunión de ministros de Relaciones Exteriores en Manaos, y durante esa reunión se aprobó el compromiso de Manaos. El compromiso de Manaos trae unos nuevos mandatos para la organización que se añaden, que se suman a los que ya tenemos en la agenda estratégica. Y es importante algunos de los temas algunos de los mandatos que emanan de ese compromiso de Manaos. En primer lugar, los cancilleres de los países miembros han renovado el apoyo político al proceso de relanzamiento en que se encuentra la organización. También se ha recomendado que haya un mayor acercamiento de la organización con las poblaciones amazónicas, con el fin de que haya una mayor difusión de la existencia de la organización y de sus trabajos. También se ha recomendado que haya seminarios nacionales en cada uno de los países miembros, y luego, una vez realizados estos seminarios nacionales, habrá un seminario regional, para lo cual ya hay una sede fijada, que es Bolivia, y el seminario regional se llevará a cabo en el mes de octubre. Igualmente, en ese compromiso de Manaos se señala la conveniencia de crear una universidad regional amazónica y establecer un programa regional de intercambio. Se añade un tema nuevo y muy importante, que es de mucha actualidad en ese compromiso de Manaos, que es el tema de la inclusión social, la lucha contra la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema. Ya Brasil ha ofrecido sede para recibir la primera reunión del grupo de trabajo sobre este tema. También en el compromiso de Manaos se aprobó la creación, el establecimiento de un observatorio amazónico. Hay una mención también a la protección de los conocimientos tradicionales, y luego hay una preocupación por el tema de la minería ilegal. El tema de la minería ilegal, que también pronto se va a convocar a una reunión de un grupo de expertos. Y en ese compromiso de Manaos también se mencionan nuevas alternativas de financiamiento, como es el caso del BNDES y como es el caso de que pronto pondremos en ejecución de la Autoridad Nacional de Aguas de Brasil. Los cancilleres reunidos en Manaos también aprobaron una declaración destinada a Río +20. Se considera que la organización tiene algo que mostrar en esta conferencia tan importante, y es que hemos logrado tener una agenda estratégica de cooperación, una agenda estratégica la cual se han puesto de acuerdo los 8 países miembros. Es un modelo, realmente es un modelo de concertación. De otro lado, también se quiere demostrar que la organización es un modelo importante de cooperación sur-sur, de cooperación horizontal. Y los cancilleres igualmente manifestaron su interés en que en la conferencia de Río +20 se tomen en cuenta los elementos sociales de la sostenibilidad.
Usted, señor presidente, mencionó la próxima conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo llamada Río +20 y la participación de la OTCA. La OTCA ya ha decidido, a través de los delegados del Consejo de Cooperación Amazónica, que haya una participación en un evento paralelo. Vamos a tener también un stand, además de la declaración que ya emitieron los cancilleres. La declaración de los cancilleres ha sido posteriormente apoyada por una reunión de ministros de Medio Ambiente que se celebró en Lima en el mes de marzo último. En conclusión, señor presidente, podemos decir que la preocupación principal de los países miembros de la OTCA, de lo que mencionaba el ministro Baena Suárez con respecto a la soberanía, creo que a través de la OTCA se está demostrando que estos países miembros, que los países amazónicos, son lo suficientemente responsables no solamente para proteger su soberanía sobre la Amazonía, sino para preservar y conservar el medio ambiente y para desarrollarlo por sus propios medios. La importancia de la OTCA está reflejada en que los ministros de Relaciones Exteriores, que deben reunirse cada 2 años de acuerdo a su propio reglamento, se está reuniendo ahora anualmente. Se han reunido en Lima en noviembre del 2010, se han reunido en Manaos en noviembre de 2011 y este año se van a reunir en Ecuador en el mes de noviembre. Ahora lo que estamos buscando, señor presidente, es alcanzar una autonomía financiera, por eso se han aprobado una serie de documentos y mandatos para que se busquen formas audaces de financiamiento y eso nos va a permitir una mayor proyección internacional, una mayor proyección en los países miembros, y sería conveniente pues que la organización, que la OTCA, que es la única que tiene, por el momento es la única organización internacional con sede en Brasilia, pudiera contar con una sede de acuerdo con su importancia. Muchas gracias, señor presidente. Muito obrigado, embaixador Alejandro. Eu queria passar a palavra ao embaixador do Equador no Brasil, Horacio Boja. Muchas gracias, señor presidente, senadores, diputados. Considero un gran honor el haber recibido la invitación de las comisiones conjuntas de Relaciones Exteriores y de Cambio Climático para estar presentes en esta reunión. La verdad es que consideramos que los parlamentos en la actualidad tienen una importancia fundamental en la formulación de la política exterior de los Estados. De tal manera que, además, siguiendo la tradición que tiene el Parlamento, el Congreso brasilero, estamos muy contentos de poder exponer y dialogar con el Congreso brasilero los problemas que afronta y las realizaciones que realiza la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Usted, señor presidente, la vicepresidenta Vanessa y el relator Sergio Sousa, en sus palabras iniciales nos han dicho una gran verdad. Es decir, la importancia de esta organización, por un lado, por otro lado, la oportunidad que tenemos al ser miembros de esta organización de poder coordinarnos los 8 países en otros escenarios, en los grandes escenarios que tienen que ver con los problemas fundamentales de la humanidad, todas las reuniones de cambio climático, de biodiversidad, de desertificación, es decir, en todos los temas que tienen que ver con la defensa del ambiente, al estar reunidos en el ámbito de OTCA, nosotros podemos coordinarnos mejor. Pero usted, relator Sosa, tenía la razón cuando nos decía que lamentablemente esta organización es poco conocida. Y por lo tanto nosotros necesitamos el apoyo de los parlamentos, el apoyo de los parlamentos de los 8 países, el apoyo del Parlamento brasilero
para poder tener el necesario respaldo político para seguir adelante con el trabajo. Yo voy a ser muy breve porque ya mis dos compañeros, el ministro Baena Suárez y el embajador Gordillo, han hecho una sesuda explicación sobre los trabajos que realiza ODCA. Yo quisiera hacer más bien una corta intervención mucho más política para decirles que, como ellos habían afirmado, la organización vive el mejor momento de su existencia. Es decir, está en un momento de alza en su trabajo. Y esto se inició, creo yo, cuando el presidente Lula tuvo la gran iniciativa de convocar en Manaos en el año 2009 a una reunión de presidentes. De esa reunión salió un gran impulso a ODCA y de esa reunión nace la agenda estratégica, que es toda la hoja de ruta que tiene la organización para su trabajo. Esta acción del presidente Lula en el 2009, con el apoyo de los 8 presidentes, de los otros 7 presidentes de ODCA, vuelve a tener gran fuerza cuando ya en el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, el canciller patriota convocó el año pasado en Manaos nuevamente a una reunión en la tierra de Vanessa Grasotín, convocó a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores, de la cual nace el llamado Compromiso de Manaos, que es el otro gran documento que nosotros tenemos para trabajar en el futuro. Señor presidente, la organización ODCA es, como escucharon de las exposiciones de mis compañeros, es una organización técnica, es una organización que está realizando una serie de trabajos técnicos para lograr el desarrollo sustentable en la Amazonía. Pero además es una organización política. Y voy a explicar por qué. Y fundamentalmente política. Voy a explicar por qué. Yo creo que la organización, que ODCA, tiene 3 objetivos y 3 razones de ser fundamentales. La primera es que a través de ODCA los 8 países amazónicos podemos ejercer un efectivo ejercicio de la soberanía nacional, tanto en nuestros propios territorios nacionalmente, cuando colectivamente actuando como 8. Ya el ministro Baena Suárez nos contó lo que existe en la actualidad en la comunidad internacional, es decir, determinados sectores provenientes de los estados desarrollados que hacen una campaña, que sacan documentos, que hacen declaraciones, hablando de que en razón de la gran riqueza para la humanidad que tiene la Amazonía y en razón de la aparente irresponsabilidad de nosotros, de nuestros 8 estados en relación con la conservación de la riqueza de la zona amazónica, esta zona debe ser internacionalizada. Y este es algo inaceptable. Por lo tanto, el principal objetivo de nuestra organización debe ser que nosotros podamos, a través de ella, ejercer efectivamente nuestra soberanía sobre la región amazónica. Y esto no para. Yo les quiero recordar que leí en una revista de circulación nacional brasilera a finales de diciembre, cuando terminaba el año, una encuesta que esta revista, a través de una agencia, hizo en el mundo. Y entre varias preguntas había una pregunta que decía: ¿usted cree que la Amazonía deben manejar los países amazónicos o debe ser internacionalizada? Y esta encuesta se hizo en Estados Unidos, en Canadá, en varios países de Europa, en Japón y en Australia. Y los resultados son preocupantes. Entre el 60% en el país que menos apoyaba la internacionalización y el 80%, las opiniones públicas de todos esos países decían que la Amazonía debe ser internacionalizada y que no puede ser manejada por los países que forman parte de ella. De tal manera que ahí tenemos un gran desafío, y el desafío es político, es ejercer la soberanía y, en segundo lugar, demostrar a la comunidad internacional que somos eficientes para el manejo de esa soberanía. O sea, ese es el primer gran punto que para mí tiene ODCA. Hay un segundo punto que es importantísimo, que es que nosotros, a través de ODCA y de nuestros esfuerzos, debemos ser quienes
conozcamos la realidad y las riquezas de nuestra región. Es decir, tenemos que reforzar totalmente la investigación, la ciencia, la tecnología, la educación en la región amazónica. La realidad es dura decirlo, pero la realidad es que los conocimientos sobre la Amazonía están en los centros de investigación de los estados desarrollados. Y eso no puede ser. Si somos nosotros los que tenemos que hacer, y por eso tenemos que hacer un gran esfuerzo en investigación, tecnología y educación. Y para eso OTCA está preparándose, ha creado el Observatorio Amazónico y ha comenzado a discutir la creación de la Universidad Regional Amazónica, dedicada a una red de los mejores centros y universidades que tenemos en los 8 países de la Amazonía para elevar el nivel de investigación y que seamos nosotros y no los estados desarrollados quienes poseen los datos valiosísimos de todas las virtualidades y las riquezas que tiene la región amazónica. Y en tercer lugar, luego de soberanía y de conocimiento científico, el gran tercer desafío que tiene OTCA es lograr el desarrollo sustentable en la región, basado en los 4 pilares que hoy vamos a discutir en Río de Janeiro, los 4 pilares del desarrollo sustentable. Primero, el económico. Es decir, no puede ser, sería irreal, insostenible que en la Amazonía apliquemos los sistemas económicos de mercado, los sistemas económicos basados en las necesidades del mercado y en el desperdicio energético, ¿no? A base de combustibles fósiles. En la Amazonía debe haber un sistema económico muy especial, ¿no? Que cambie el modelo económico en una región tan sensible como la Amazonía. En segundo lugar, el pilar social. Lamentablemente, en los 8 países, los sectores más pobres de nuestros países están en la Amazonía. Y por lo tanto lo fundamental debe ser la lucha contra la pobreza, la erradicación de la pobreza en la región amazónica. Entonces ese es el segundo gran objetivo. El tercero es el ambiental, obviamente, defender a la madre tierra y defender a la madre tierra sobre todo en una zona tan sensible y delicada como es la Amazonía. Y en cuarto lugar, el pilar cultural. Tenemos en la Amazonía poblaciones y pueblos ancestrales con una gran riqueza cultural, con valores muy propios que deben ser desarrollados, respetados. Inclusive tenemos pues más de 60 poblaciones o nacionalidades no contactadas que no quieren tener contacto con la civilización occidental, entre comillas, nuestra, y que por lo tanto deben ser perfectamente respetados. De tal manera que esos son los tres grandes desafíos que nosotros tenemos de la organización y cómo tenemos que afrontarlos política y técnicamente. Lamentablemente, señor presidente, es un plan muy ambicioso el que se trazó en la agenda estratégica y en el compromiso de Manaos. Y la organización tiene recursos financieros muy limitados. Como nos explicaba el secretario general, el embajador Gordillo, la organización ahora busca, aparte de las cuotas de los estados, busca otros recursos. Pero, por supuesto, estos recursos no pueden provenir, no los podemos aceptar que vengan de sectores interesados del mundo desarrollado que quieren, a través de esa posibilidad, tener más influencia en nuestra región. Por lo tanto, tenemos que ser muy creativos. Los estados están haciendo un esfuerzo para pagar sus cuotas y nosotros creemos que, y por eso es que decimos que necesitamos el respaldo de los parlamentos, el respaldo de la población, no solo de los gobiernos. Y en este caso yo quisiera apoyar algo que mencionó el embajador Gordillo y recurrir a ustedes, a los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, a los miembros de la Comisión de Cambio Climático, para pedirles que apoyen a Itamaraty en los esfuerzos que Itamaraty está haciendo para que OTCA pueda tener una mayor facilidad económica a través de contar con un edificio propio. Gran parte de los recursos de OTCA se van en el arriendo de un edificio y yo quisiera sugerir que Brasil haga lo mismo que hicimos otros países de América Latina. Mi país, el Ecuador, cuando se creó UNASUR, ofreció en Quito y está construyendo en Quito un edificio que nosotros damos, que el gobierno de Ecuador da para el UNASUR. Así lo hizo Venezuela cuando se creó la CAF o el CELA.
Así lo hizo el Perú cuando para la CAN, el Uruguay con Aladi o Guyana con CARICOM, para poner algunos ejemplos, ¿no? ODCA es la única organización internacional que está aquí en Brasilia. Y por lo tanto yo creo que si ustedes apoyan a los esfuerzos que hace Itamaraty para que podamos tener un edificio propio, eso serviría para dos cosas. Primero, para demostrar que esta organización poco conocida tiene un gran respaldo político de los estados y un gran respaldo político del país en el cual está la sede de su Secretaría Permanente. Y en segundo lugar, sería pues un alivio económico frente a las dificultades que atraviesa desde el punto de vista financiero la organización. Así que muchas gracias una vez más, señor presidente, por habernos recibido. Quero agradecer a intervenção do embaixador Horácio Borja. Vamos iniciar os debates aqui nesta tarde de hoje. Queria antes, porém, registrar que aqui passaram o senador Wellington Dias e o deputado federal Ricardo Trípoli, e queria passar a palavra ao deputado Alfredo Sirquis, do Rio de Janeiro. Sirquis, tem uma lista aqui que tem a Vanessa Graziottini e o senador Sérgio Souza, depois Alfredo Sirquis. Eu queria ali pedir desculpa que eu não tinha... Eu atrapalhei a ordem aqui. Queria passar para a senadora... Mas seria um prazer se o deputado Sirquis quer... Vanessa Graziottini. Vamos seguir a ordem de inscrição. Tá. O erro foi meu aqui, que cometi na ordem. Queria pedir desculpa e passar a senadora Vanessa Graziottini, depois ao senador Sérgio Souza e depois ao deputado Alfredo Sirquis. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento todos os meus companheiros parlamentares que aqui estão, deputados, senadores, e mais uma vez os nossos convidados. Primeiro dizer da minha alegria de ter colaborado com todos que aqui estão para que a gente trouxesse para cá efetivamente o debate em torno da Amazônia. E eu, deputado Sirquis, sou daquelas que penso que nós temos que, em primeiro lugar, dominar, discutir e apontar soluções para os nossos próprios problemas. Então, eu, tendo a existência, diante da existência dessa organização tão importante que é a OTCA, que busca a integração da nossa região, dos 8 países que compõem o bioma amazônico, eu penso que não nos resta outro caminho senão ajudar a fortalecer esse órgão de extrema importância. E, durante esses anos todos, o ministro Baena deixou um pouco claro aqui, foi quem da mesa que historiou um pouco do nascimento da OTCA. Primeiro, ela veio como um tratado que depois mostrou-se necessário que tivesse uma organização para coordenar a execução do tratado. Eu acredito que nessas 3 décadas de existência da OTCA, a gente ainda tem muito que avançar, muito que consolidar, porque quando nós tratamos de uma região tão sensível e tão carente de ações públicas, nós precisamos ter clara a necessidade de dar prioridade a essas ações. Entretanto, não deverão ser ações de um único país. Não vejo como possível, nem mesmo como eficiente, ações diferentes, adotadas de formas diferenciadas e em tempos diferenciados também entre os 8 países. Eu pego o exemplo do Amazonas. Por que Manaus? Talvez Manaus tenha sido a cidade eleita como a sede quase que de todas as reuniões, de boa parte das reuniões, pelo ponto onde ela se localiza. Se a gente estivesse lá na Comissão de Relações Exteriores, lá eles têm tudo preparado para colocar um mapa aqui. A Comissão de Relações Exteriores é muito eficiente nisso. Se a gente pudesse colocar um mapa aqui, mostrar que Manaus fica quase que no centro da Amazônia como um todo, não é? E o tratado, no meu entendimento, ele só vai vigorar na sua plenitude na hora em que ele se transformar em ações práticas. Esse deve ser o objetivo dos senhores e o objetivo de todos aqueles que defendem a região e que tem a clareza, primeiro, de uma ação soberana em relação à região. Eu não sou daquelas que acha que não existem interesses outros, pelo contrário.
Acho que as ações de biopirataria mostram como nossa região é sensível, como ela contribui com o mundo, mas, infelizmente, com as grandes corporações, e como pouco contribui para as nossas nações internamente e para aqueles que lá vivem. 25% dos medicamentos comercializados no mundo têm a base do seu princípio ativo extraída do bioma amazônico. 25%. Esse não é um dado fictício, esse é um dado real e reconhecido internacionalmente. Nós agora, eu mesmo vou relatar um projeto hoje, ou se olha, está lá o nosso mapa, eu vou relatar um projeto hoje que trata da diminuição de áreas de proteção ambiental para dar conta de projetos energéticos importantes da nossa região. Construção de algumas grandes hidrelétricas, Belo Monte, as 2 hidrelétricas do Rio Madeira. Quando o governo brasileiro faz isso, ele aponta, por outro lado, a compensação. Mas a gente fala de projeto como geração de energia na região, energia da qual o povo da região não tem acesso. O povo da região não tem acesso. Então, a plataforma e o que significa desenvolvimento sustentável é exatamente isso, como contribuir para as nossas nações, mas garantindo o bem-estar daqueles que lá vivem. A energia passa por cima, mas não fica lá para o povo de lá, não é? Enfim, são essas questões que considero importantes. E muito me anima o fato da OTCA ter tomado em sua mão, que a OTCA podia ter ficado parado, um projeto que foi anunciado ainda, a decisão do governo brasileiro anunciada na Conferência das Mudanças Climáticas na África do Sul. Lá estávamos, o deputado Márcio, deputado Sirquis, eu, senador Sérgio não estava, acho que daqui estávamos os 3, em que o ponto alto da intervenção da ministra do Meio Ambiente foi exatamente o anúncio da decisão do governo brasileiro em compartilhar o monitoramento da Amazônia em relação ao desflorestamento com todos os países do mesmo bioma. E de lá para cá, deputado Sirquis, a OTCA, juntamente com o Ministério de Ciência e Tecnologia, INPE e Meio Ambiente, elaboraram um projeto que está pronto em análise no BNDES. Isso tudo está certo, e se nós apoiarmos, deputado Márcio, se essa comissão apoiar muito, e eu semana passada estive com o presidente Luciano Coutinho, nós teremos a possibilidade de uma aprovação do projeto por parte do BNDES, projeto que será financiado pelo Fundo da Amazônia, Fundo Amazônico, que é um fundo do governo brasileiro, mas que pode ter parte, 20% dos recursos utilizados, junto com outros países que compõem o bioma. E lá na Rio+20, a presidenta Dilma, juntamente com todos os chanceleres, os ministros de Relações Exteriores, assinarem este convênio. E quem coordenará todo esse projeto será a Organização do Tratado de Cooperação Amazônico. Então, eu vejo isso como um passo muito importante, mas somente o primeiro passo. Não sei se os senhores todos prestaram atenção, todos eles, nossos convidados, falaram da Universidade da Amazônia. Eu acho que, dado o primeiro passo do monitoramento do desflorestamento, que vai contribuir com a preservação não só do bioma amazônico brasileiro, mas de todo o planeta, porque nós dependemos da Colômbia. O rio, a maior bacia hidrográfica do Brasil não nasce do mundo, que é o rio Amazonas, ele não nasce no Brasil, ele vem. Nós pegamos a parte de baixo do rio, então qualquer interferência lá em cima, quem sofre somos nós. Então, cientificamente, é mais do que lógico, é necessário essa ação conjunta. E o segundo passo que eu penso a partir disso é o que os senhores colocam como parte, talvez a mais importante da agenda estratégica, que é a criação dessa Universidade da Amazônia global. E uma universidade que eu imagino voltada muito para a biodiversidade, voltada muito para as questões ambientais, para o desenvolvimento sustentável, aproveitando os recursos naturais que essa mais rica diversidade biológica do planeta nos brinda, que somos nós, os detentores da maior diversidade biológica do planeta. Nós, Equador, Bolívia, Peru, enfim, todos os países que compõem este bioma. Então, eu quero ouvir dos senhores como que os senhores veem a ajuda que o Parlamento poderia dar. Que tipo de ajuda vocês esperam
do Parlamento brasileiro? Porque aqui nós temos várias comissões que podem fazer interface. Relações exteriores, mudanças climáticas, meio ambiente, que seria importante que nós colocássemos, tanto da Câmara quanto do Senado, também envolvêssemos a Comissão do Meio Ambiente, e exatamente que tipo de ajuda, contribuição o Parlamento brasileiro poderia dar. E se os senhores têm feito interlocução com os parlamentos dos outros 7 países que compõem o Tratado de Cooperação. Se há também com eles um diálogo, como nós estamos procurando estabelecer, e mais do que isso, consolidar esse diálogo e essa parceria. Senadora Vanessa, o mapa já está ali, né? Eu queria estabelecer a seguinte metodologia. Estão inscritos o senador Sérgio e o deputado Alfredo Sirquis. Nós vamos fazer um bloco dos 3, se o deputado Noé também quiser usar a palavra, e depois os senhores responderão e farão as suas considerações finais. Senador Sérgio. Senhor presidente, senhora vice-presidente, senadora Vanessa, deputado Sirquis, deputado Noé, caros palestrantes aqui, Alejandro Gordilho, embaixador, secretário-geral da OTCA, ministro Clemente Buena Soares, frequentador assíduo desta casa, diversas comissões, embaixador Eduardo, embaixador do Equador no Brasil, Horácio Borja, também o embaixador Antônio José, não, embaixador Horácio, não, aqui na minha relação está Eduardo Borja, foi substituído, o embaixador Alejandro Gordilho e o Horácio, embaixador do Equador aqui no Brasil. Eu tenho percebido que, como disse no início, que parece-me que cai um pouco no esquecimento ou não se dá a importância devida à OTCA. E percebo que, desde 1978, o senador Inácio Arruda, que nos prestigia com sua presença, teve um desenvolvimento lento. E pergunto, dentro deste cenário, saindo da perspectiva da defesa nacional e de protecionismo para enfrentar os grandes temas do desenvolvimento sustentável, nesse sentido, eu indago aos senhores se o projeto de monitoramento do desflorestamento, aproveitamento florestal e mudanças do uso de solo da OTCA objetiva aprimorar a governança nos temas florestais amazônicos. Qual a contribuição desse projeto para os debates na Rio+20? Na qualidade de relator desta comissão, importa indagar acerca do projeto da OTCA, intitulado Gestão Integrada Sustentável dos Recursos Hídricos Transfronteiriços da Bacia do Rio Amazonas, e é nesse sentido que o ministro Clemente esteve na Comissão da Água, da qual eu sou presidente aqui do Senado, recentemente, debatendo as águas transfronteiriças. Mas pergunto aos senhores, considerando a variabilidade e as mudanças climáticas, qual a avaliação que os senhores possuem sobre este projeto quanto à exploração dos recursos hídricos da região em relação aos transportes, à mineração e à construção de barragens? E, por fim, eu digo aos senhores e indago aos senhores se são favoráveis à ratificação do protocolo de Nagoya, adicional à Convenção sobre Diversidade Biológica. A OTCA tem debatido esse protocolo? E quais seriam as medidas de implementação necessárias na região amazônica para implementar este protocolo? Eram essas, senhor presidente, as minhas indagações. Quero passar a palavra para o deputado Alfredo Sirquis, do PV do Rio de Janeiro. Bem, senhor presidente, ilustres convidados, salta aos olhos, quando olhamos para o mapa da Amazônia,
de que ela é de vários países sul-americanos e que ela necessita de uma governança compartilhada entre esses vários países sul-americanos. Nós sabemos que a Amazônia, nesse momento, está exposta a grandes perigos. Existe o processo de devastação direta que ocorre e que, no nosso país, nós conseguimos, graças a Deus, nos últimos anos, reduzir substancialmente o desmatamento na Amazônia, embora ele ainda se dê em índices alarmantes, e é um processo que, como a bicicleta, não se pode parar de pedalar, senão cai. Então, não é absolutamente algo já conquistado, mas, pelo menos, podemos dizer que a situação é muito melhor do que era nos anos 80, nos anos 90. No entanto, as motosserras, o ataque de certos segmentos da economia predatória à floresta não são o único vetor de destruição e nem a única ameaça que paira sobre a Amazônia. Paira sobre a Amazônia a ameaça do processo de mudanças climáticas já em curso, nos dias de hoje. Então, a Amazônia, de um lado, ela sofre a ameaça do processo de devastação por baixo, e, por outro lado, sofre as consequências das mudanças climáticas já acontecidas. Nós tivemos, em 2005 e 2010, 2 secas sem precedentes, e estamos tendo, esse ano, enchentes também sem precedentes na região amazônica, que tem, evidentemente, uma ligação com mudanças climáticas em função do aquecimento já registrado, 0,8 grau, em comparação com o início da era industrial. E essa situação se torna muito preocupante quando vemos que, se nada for feito, se continuarmos no business as usual, no final do século, ainda no escopo de vida dos nossos netos, teremos aumentos de temperatura possivelmente ultrapassando 5 graus e uma acentuação extrema das consequências sobre várias regiões do Brasil. Aqui, a região sul-sudoeste, com um agravamento das enchentes e outros fenômenos meteorológicos extremos que já se notam. No Nordeste brasileiro, a desertificação do semiárido, e na região amazônica, um risco muito grande de um processo de savanização, de descaracterização, de mudança profunda na própria característica física da floresta amazônica. Então, diante disso, uma colaboração cada vez mais intensa e estreita entre os nossos países na luta pela preservação da Amazônia e pelo desenvolvimento de uma economia que seja compatível com a preservação e que, inclusive, tire partido dessa preservação para poder obter também avanços econômicos, me parece fundamental. O Brasil desenvolveu, através do INPE, uma capacidade de monitoramento por satélite de toda a região que é invejável e não deixa a dever a nada que possa existir tecnologicamente no norte do planeta. Pelo contrário, não há, nesse momento, sistema mais preciso de monitoramento do desmatamento e de outras situações que se dão na floresta do que aquele que foi desenvolvido pelo INPE. Está, inclusive, procuramos colaborar com a Indonésia, com outros países, e, evidentemente, que no marco amazônico essas ferramentas têm que ser disponibilizadas para o conjunto de países que compõem esse agrupamento de países amazônicos. Por outro lado, seria recomendável que nós, e isso é uma tarefa de parlamentos e de governos, que nós procurássemos, na medida do possível, evidentemente respeitando questões culturais, históricas, mas, na medida do possível, chegarmos a ter uma legislação ambiental a mais próxima possível de um país para com o outro. Houvesse realmente uma certa homogeneidade nas regras ambientais entre os vários países, evidentemente partindo das regras mais rigorosas, né, dos países que
tem regras mais rigorosas, essa deve ser, digamos, o denominador comum e não as menos rigorosas, digamos assim, mas acho que deve se buscar. Isso é um processo complexo, não se atinge do dia para a noite, mas acho que deve ser buscado porque futuramente será uma ferramenta importante. Foi referido aqui a questão da universidade. Penso que é extremamente importante todos os nossos países investirem muito mais em pesquisa, em desenvolvimento de tecnologias apropriadas, no conhecimento mais profundo do potencial econômico da nossa biodiversidade, do que aquilo que tem acontecido até agora. E, nesse sentido, não vejo dificuldade da gente buscar a colaboração de países no espaço extracontinental. Penso que nós temos a maturidade e a experiência e a capacidade para poder diferenciar entre aquilo que, de fato, pode nos ajudar e aquilo que nós podemos considerar dispensável. Nesse sentido, senhor embaixador, eu não tenho medo de internacionalização da Amazônia. Isso era um discurso da extrema-direita militar brasileira nos anos 80, através do qual combatia aqueles que defendíamos a Amazônia, que buscávamos, como Chico Mendes, tragicamente assassinado em 1988, denunciar a ação desmatadora de interesses madeireiros, latifundiários, de criação de gado e por aí adiante, que estavam destruindo a floresta e acusavam aqueles, como Chico Mendes, que se opunha, de serem agentes da internacionalização da Amazônia. Esse é um discurso da extrema-direita, pelo menos aqui no Brasil. Não vejo nenhum governo oficialmente afirmar. Vejo, há uns 2 anos atrás, apareceu um fake na internet que fez um sucesso danado, que milhares e milhares de visitas, que era um mapa da Amazônia internacionalizado, mas depois se descobriu que, de fato, era um fake. Então, eu acho que a melhor maneira de nós exercermos a nossa soberania sobre a Amazônia é fazer o que, numa grande medida, já está sendo feito, nos unirmos enquanto países sul-americanos, trabalharmos juntos, de uma forma muito séria e incisiva, combatermos o processo de destruição da floresta e realmente transformarmos a Amazônia e as suas cidades e a sua área interior realmente num laboratório de tecnologias apropriadas. Fala-se muito aqui das grandes barragens, não vou entrar nessa discussão, mas penso que a maior parte das comunidades amazônicas estará muito melhor servida por uma geração descentralizada de energia elétrica, que pode nos ser dada, por exemplo, pelo solar. Hoje em dia, hoje mesmo eu estava conversando com determinados técnicos que me falavam de placas solares que hoje podem ser binárias, servem ao mesmo tempo para gerar energia elétrica e para aquecer a água até um ponto de desinfetá-la. Isso é uma tecnologia com potencial extraordinário para localidades remotas, para as quais, por um lado, seria muito devastador trazer as linhas de transmissão das grandes barragens e, por outro lado, seria pouco apropriado e muito caro, como tem sido, construir termoelétricas a óleo combustível ou a óleo diesel, cujo transporte é extremamente encarecedor e as comunidades amazônicas que são servidas por esse tipo de geração de eletricidade pagam um preço muito elevado. Então, de fato, é necessário investir em tecnologias novas e infelizmente, o nosso país não investe suficientemente em tecnologia. Então, eu diria que considero extremamente auspicioso o fato da OTCA estar se consolidando. Penso que o Brasil pode jogar um papel até maior do que tem jogado nesse processo e podem estar certos de que o Parlamento brasileiro responderá de forma muito positiva a tudo que for a ideia de se poder, de fato, defender melhor a Amazônia. E, para defender melhor a Amazônia, é necessário nós darmos um exemplo de governança supranacional.
Porque governança supranacional não significa apenas aquilo que se dá sob a égide da ONU e das suas instituições. É extremamente importante, me parece mais fácil haver governança supranacional em uma fase inicial entre países vizinhos, entre países amigos, entre países próximos que compartilham de um certo número de problemas em comum e compartilham de um certo número de possibilidades de forma integrada e em conjunto, superar esses problemas. Muito obrigado. Agradeço as palavras do deputado Alfredo Sirquis. Vamos passar para os palestrantes. O deputado Luiz Noé. O primeiro questionamento, eu faço parte do Rio Grande do Sul. Você não se inscreveu? Eu já tinha. É que o senhor tinha dito, posterior aos 3. Eu faço parte do Rio Grande do Sul, portanto, uma realidade extremamente diferente do que vocês presenciam. A minha primeira questionamento para qualquer um dos palestrantes é: hoje a diferença física é maior que a diferença política? Tipo, já existe legislação, conceitos ou tratados entre os países que compõem a Amazônia que já está melhor, está mais harmonizado, já existe o mesmo conceito, a mesma prática, eu digo, em termos de tratados, de acordo entre os governos? Claro que a estrutura física, como os senhores colocaram, essa tem que ser construída ainda, no meu ponto de vista, falta bastante. O segundo ponto que eu pergunto: esta realidade brasileira que nós estamos conseguindo ter avanços, claro que não negando o passado, houve um passado de agressão, houve um passado que a gente trabalhou fortemente a questão da depredação, mas hoje o país e a realidade brasileira trabalha no outro sentido. Esta mesma realidade é acompanhada pelos outros países, levando em consideração que o fator cultural e econômico dos outros países também interfere nessa relação? Por exemplo, até mesmo como o senhor representante do Equador, o Equador está conseguindo ter as atitudes que o Brasil está tomando? Não faço a pergunta diretamente ao senhor, mas os outros países que compõem essa situação. E um terceiro ponto de vista que pergunto aos painelistas: é claro que hoje não se percebe uma invasão institucional de um país, mas percebe-se claramente a biopirataria, que é uma invasão que tira os nossos princípios ativos, o nosso patrimônio e a nossa riqueza da própria Amazônia. Neste sentido, existe algum órgão jurídico da entidade que proteja estas riquezas em organismos internacionais, ou a entidade fica dependendo da defesa de cada país membro nesses órgãos internacionais? Seria isso. Nós vamos passar aos palestrantes para responder as indagações e fazer as suas considerações finais. Vamos trabalhar com até 10 minutos por cada palestrante. Vou começar pelo ministro Clemente Soares. Obrigado, senhor presidente. Bom, são perguntas dos senhores parlamentares que provocam ou estimulam um debate muito interessante, que é um debate que as pessoas que tratam o assunto dentro do Ministério sempre quiseram ter. Nós sempre quisemos ou almejávamos que o Parlamento, que o Congresso se envolvesse nas questões da UTCA. Como foi colocado pela senadora Graziotin, e daí uma pergunta que partiu da própria senadora: como que o Congresso brasileiro, e eu diria que o Congresso, os parlamentos amazônicos, poderiam auxiliar os trabalhos da organização? No caso do Brasil, o Brasil se comprometeu. O Brasil atualmente paga cerca de 40% do orçamento da organização.
Na reunião de Lima de ministros das Relações Exteriores, em 2010, houve um acordo entre todos os ministros de se aprovar um incremento nas cotas anuais da UTCA. E o Brasil aumentou sua contribuição de 40% para em 70%, ou seja, passamos de $400 mil para $680 mil. Agora, é pouco, é muito pouco. Por quê? Porque a UTCA não sobrevive somente com o orçamento regular que é pago pelos países contribuintes. A UTCA tem diversos projetos, tem diversos acordos assinados com outras agências internacionais. Agora, se eu dou dinheiro, eu quero que esse dinheiro se aplique em determinada área, em determinado tema. Muito se evoluiu dentro da própria UTCA, porque antigamente esses recursos passavam pelos órgãos superiores da UTCA, mas não eram, digamos, examinados, discutidos com maior profundidade dentro dos próprios países. Mesmo porque esses recursos eram aplicados nesses países. E muitas vezes sem o conhecimento desses países. Então, uma das grandes reformas dentro da UTCA foi atualizar o regulamento da UTCA. O regulamento do Conselho de Cooperação Amazônica, o regulamento de pessoal, o regulamento de assinatura de acordos de cooperação com agências internacionais. Ou seja, a partir do momento que há uma iniciativa da UTCA em buscar recursos fora dos países amazônicos, esse tem que ser imediatamente comunicado a todos os 8 países. Tem que ser debatido dentro da UTCA e tem que ser aprovado pelos países da UTCA, depois de vários questionamentos, de várias perguntas que se faz, tanto à UTCA quanto à agência cooperante. Desse modo, houve uma maior, digamos, transparência na assinatura desses recursos e, especialmente, na aplicação desses recursos em todos os países. Isso foi uma evolução, digamos, uma atualização dos regulamentos da UTCA e fundamental, eu diria, para dar transparência em todo o processo, toda a circulação, digamos, dos recursos dentro da UTCA. Então, o primeiro seria o envolvimento do Parlamento, digo, do Brasil, seria na questão de ajudar, de apoiar esse incremento na cota do Brasil, vai aumentar em 70%. Isso implica no orçamento do Itamaraty, com implicações que passa pela aprovação do Congresso. Então, portanto, respondendo um pouco à pergunta da senadora, em primeiro lugar seria a questão de recursos. E volto a dizer, os recursos que o Brasil e que os demais 7 países contribuem para a UTCA são insuficientes para a implementação de vários projetos na região amazônica. Acho isso importante dizer, porque, com isso, o que acontece? Nós passamos a depender dos recursos de fora da UTCA. Nós perdemos uma certa autonomia na aplicação desses recursos. Não é só o Brasil que teria que aumentar. Os demais países também concordaram em aumentar, mas eu não sei qual é exatamente o orçamento da UTCA aprovado. 1,6 milhões. É totalmente insuficiente para que se implemente todos os acordos e projetos que beneficiem a região amazônica nos 8 países. Bom, nesse caso, volto a falar de recursos porque, digamos, é a nossa maior dificuldade dentro da organização.
A OTCA possui diversas coordenadorias: coordenadoria indígena, turismo, infraestrutura, educação, saúde, todas com por volta de 10 a 15 projetos para implementar. Além dos recursos regular, quer dizer, dos recursos dos países, dos recursos das agências especializadas, haveria necessidade de um terceiro elemento, ou seja, como buscar recursos na iniciativa privada, em empresas estatais mistas, Petrobras, ou, no caso da Venezuela, PDVSA, ou no Equador. Então, buscar também outras formas alternativas de financiamento aos projetos da organização. Isso também o Congresso poderia se envolver. Se eu não me equivoco, temos um parlamento amazônico, é o que é o chamado Parlamas, mas que me parece que é virtual. Eu não vejo, eu acho que nunca se reuniu, ou pelo menos não foram identificados os membros. É outro, que a gente poderia ter uma formalização desse parlamento amazônico. É uma coisa, passa a existir formalmente um parlamento amazônico. Então, é mais um envolvimento do Congresso brasileiro que poderia, digamos, estimular a existência desse parlamento. Teria outras perguntas, inclusive sobre o protocolo de Quioto, que eu deixaria para o nosso secretário-geral, que tem mais intimidade com o tema. E o deputado Sirquis também falou sobre uma legislação homogênea ambiental dos países. Pode-se chegar lá. Seria, no momento, o único fórum dos países amazônicos onde há uma posição, pelo menos que tentativa de coordenação, é no assunto florestas. É quando se reúne na ONU os 8 países para debater uma posição comum com relação à questão de florestas, mas só. Poderia-se ampliar a temática para outras áreas. Pode-se chegar, sim, uma legislação, é um trabalho, como o próprio deputado Sirquis apontou, complexo. Cada país tem a sua legislação, e sua legislação aprovada pelos respectivos congressos. Então, seria mas pode-se chegar lá. É um trabalho árduo, trabalho longo, mas tem que tem que ser iniciado o processo. O senhor perguntou sobre... O senhor perguntou como é o tratamento... Obrigado, senhor presidente. Como é o tratamento de outros países? Eu também deixo essa pergunta para os os demais convidados. E sobre a biopirataria, como é tratado, se há algum órgão jurídico na questão de defender esses países em fóruns internacionais? Deputado, infelizmente, não temos. O que podemos fazer é uma posição, é se chegar a um acordo entre os 8 países para que se defenda o Brasil, ou seja, o Brasil, o Equador, o Peru, a Colômbia, defender esses 8 países, em nome desses 8 países, nesses fóruns. Mas não há previsto no regulamento, na legislação que rege a atuação, as atividades da UTCA, um órgão jurídico que possa defender os países amazônicos em outros fóruns. Só há uma possibilidade de se fazer uma reunião desses países para debater sobre esse tema e daí ter uma posição comum sobre determinado assunto. Eu ficaria por aqui, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado a Clemente Soares, ministro do Itamaraty, pela sua explanação, por ter vindo aqui a esta comissão enriquecer esse debate. Eu passo a palavra ao embaixador Alejandro para suas considerações finais. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, el ministro Baena ha respondido la mayor parte de las preguntas
que han hecho los señores representantes. Yo me referiría en primer lugar a las preguntas que hubo sobre el tema de recursos hídricos. En cuanto al transporte, ya tenemos redactada, yo creo que el señor relator mencionó 3 temas en cuanto a los recursos hídricos: transporte, minería e hidroeléctricas. En cuanto al transporte por los ríos amazónicos, ya tenemos redactado un reglamento que ha sido aprobado por 7 de los 8 países miembros de la organización. Hasta que el 8º país no lo apruebe, no puede entrar en vigencia, y nos encontramos en este momento en negociaciones con ese país para que pueda aprobar el reglamento. Pero ya es un reglamento que fue aprobado el año pasado en una reunión que se celebró en Río de Janeiro, más o menos en esta misma época, por el mes de junio, en mayo del año pasado, tiene casi un año. Pero se han hecho una serie de gestiones ante el país que falta y todavía estamos a la espera de su respuesta definitiva. En cuanto a lo de la minería ilegal, ya mencioné que se está por convocar la reunión de un grupo de trabajo. En la última reunión del Consejo de Cooperación Amazónica que se celebró la semana pasada en Cochabamba, en Bolivia, se llegó a un acuerdo de darle máxima prioridad a este tema. Así que la reunión del grupo de trabajo se espera reunirla a la mayor brevedad y, si es posible, en agosto, para que se ocupe de la minería ilegal. La minería ilegal que se ha vuelto un problema agudo en nuestros países a raíz, sobre todo, del incremento del precio del oro. Y en cuanto a las hidroeléctricas, ese es un tema que no se ha tocado en la organización. Con respecto al protocolo de Nagoya, hay varios países miembros que ya lo han suscrito. Tengo entendido que Brasil lo ha suscrito, Perú, me parece que Colombia. Y hay otros países que en realidad no están de acuerdo con el protocolo de Nagoya, entonces no se ha podido ni siquiera tratar en la organización. Por el momento eso es todo lo que tendría que responder, porque las demás... el señor congresista pidió, perdone, ¿usted es senador o diputado? Discúlpeme. El señor diputado preguntó si los demás países estaban haciendo el mismo esfuerzo que Brasil en cuanto a la Amazonía. Bueno, cada país lo está haciendo de acuerdo a sus propias posibilidades, y lo que es importante es que todos los países miembros le están dando cada día una mayor prioridad al desarrollo de la Amazonía. Y una prueba de esta importancia es la participación de todos ellos en las reuniones técnicas, las reuniones sectoriales que tenemos de la organización para aplicar la agenda estratégica. A estas reuniones sectoriales asisten normalmente las autoridades que se encargan de los temas en sus propios países. Por ejemplo, si se trata de bosques, va el director de asuntos forestales; si se trata de aguas, el director de asuntos hídricos; si se trata de temas indígenas, la autoridad que se ocupa de los temas indígenas, y así sucesivamente. Entonces, en realidad, una de las virtudes del Tratado de Cooperación Amazónica es precisamente poder intercambiar entre los países miembros experiencias y conocimientos de los temas de la Amazonía. Así que los que más conocen y los que más experiencia tienen van a compartirlo con los otros, como es el caso de Brasil con el tema del monitoreo de la deforestación, que estamos utilizando una tecnología aplicada por el INPE. Yo creo que eso es todo lo que tendría que decir, señor presidente. Muchas gracias. Para as considerações finais, o embaixador do Equador, Horácio Borges. Gracias, señor presidente. Primero, yo querría decir que
Estoy de acuerdo con el diputado Sirkis, que Sirkis se pronuncia, ¿no? Sirkis, que lamentablemente ya no está acá, en el sentido de que ODCA debe ser un ejemplo de gobernanza supranacional. Las políticas públicas conjuntas que podemos ejercer los 8 países miembros deberían constituir precisamente eso, un ejemplo de cómo un grupo regional o subregional de países pueden crear una efectiva gobernanza supranacional. El diputado Noé, yo le quisiera decir que además de las acciones conjuntas que realizamos los 8 países, también tenemos iniciativas individuales que, aunque los otros no las compartan, son valiosas en cuanto todas ellas contribuyen, aunque sean individuales, a la mejor situación de la subregión amazónica. Yo le quiero poner el ejemplo de Ecuador. Nosotros decidimos unilateralmente que en una región de la Amazonía ecuatoriana, tal vez la más rica de la Amazonía, la más sensible, un parque nacional, el Parque Nacional Yasuní. En ese parque se encontró un extraordinario, inmenso depósito de petróleo, reservas de petróleo. Y todas las compañías internacionales están interesadas en explotar el petróleo. El gobierno del Ecuador tomó una decisión unilateral. Jamás se explotará ese petróleo. Ese petróleo permanecerá bajo tierra como forma de contribuir primero a la preservación de esa región tan rica en la Amazonía y segundo como una contribución a las políticas globales universales. El CO2 que se emitiría si se quema ese petróleo al sacarle equivale a un año de emisión del CO2 de un país desarrollado como Francia, por ejemplo. Entonces estamos haciendo esa contribución unilateral y cualquier aporte unilateral de cualquier Estado es muy valioso, además de las políticas comunes. Yo quisiera contestar muy directamente a la senadora Vanessa Grasotín, que nos ha lanzado un gran desafío. ¿Qué puede hacer el Parlamento brasilero por ODCA? Y se me ocurren 6 puntos. Primero, el apoyo político, ¿no? Es fundamental que el Congreso brasilero se acuerde que existe ODCA, dé el apoyo político a ODCA. La realización de esta reunión es ya un apoyo político importantísimo. Hay que ver otros tipos de apoyo político, pero eso es lo que más necesitamos y también buscaremos ese apoyo de los distintos parlamentos de los otros 7 países. En segundo lugar, el que exista, ya se ha mencionado, una relación interparlamentaria entre los parlamentos de los 8 países, ya sea a través del Parlamento amazónico, que debería constituirse, pero de cualquier otra forma, es decir, que los parlamentos de los 8 países tengan una relación entre ellos a favor de la Amazonía y de la organización que la representa, que es ODCA. En tercer lugar, aquí hubo una gran sugerencia también del diputado Sirks, en el sentido de que deberíamos buscar una legislación ambiental que sea concertada, común, es decir, coordinada, ¿no? Para que no existan dentro de la región legislaciones ambientales distintas. Y lo mismo diría yo, ¿no? Esta coordinación de actividades entre nuestros países sobre las políticas que debemos desarrollar en materia de desarrollo sustentable en los 4 ejes. Luego, el cuarto lugar sería el tema financiero. Es importantísimo, ya nos dijo aquí el ministro Clemente Baena. Necesitamos más recursos y del Brasil pueden venir 3 importantes iniciativas. Una, el aumentar, como pidió el ministro Baena, la cuota brasilera. En segundo lugar, lo que habíamos hablado acá, la construcción del edificio para ODCA como respaldo político y financiero. Y en tercer lugar, la gestión que el Parlamento, sus legisladores individualmente, pueden hacer para que empresas públicas o empresas privadas del Brasil entren en contacto con la Secretaría de ODCA para poder financiar determinados programas que les interese.
por último, yo creo que también podría contribuir muy bien el Parlamento brasilero en este tema que ya está iniciándose, que es el apoyo del BNDES, el apoyo que nos están dando ante el BNDES para crear los fondos necesarios para mejorar todo el programa de monitoreo de ODCA. Es decir, es fundamental el que nosotros demos una respuesta a la comunidad internacional que quiere internacionalizarnos con el pretexto del descuido, ¿no? con la situación real de la tala indiscriminada de bosques que existe en los 8 países de la Amazonía. El que con fondos del BNDES podamos mejorar los trabajos de monitoreo para prevenir y detener esta tala indiscriminada, creo que podría ser también muy positivo. Muchas gracias, presidente. Muito obrigado. Obrigado, embaixador do Equador, pelas suas palavras. Eu queria pedir só um pouquinho de paciência aos nossos palestrantes. Nós vamos botar em discussão para aprovação aqui 3 requerimentos. Em seguida, nós encerraremos a nossa mesa de hoje. Tem um requerimento da minha autoria, que para a realização de audiência pública conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara e com a Comissão de Finanças e Tributação, ambas da Câmara dos Deputados, que já foi aprovado nas comissões para dia 31/5, às 10 da manhã, no plenário 2, e eu queria colocar em votação aqui, em discussão e votação, este requerimento. Alguma posição contrária dos senhores parlamentares aqui presentes, senadores e deputados? O tema será sobre economia verde e tributação. Não havendo posições em contrário, aprovado o requerimento. Tem um segundo requerimento da senadora Vanessa Graziotin, que eu passo a ler. Requeiro, nos termos regimentais, a realização de audiência pública no âmbito da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, com a participação da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, destinado a debater os objetivos, o alcance e os resultados da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OTCA, no dia 21 de junho, durante a Rio+20, na cidade do Rio de Janeiro. Os nomes dos convidados serão posteriormente fornecidos à Secretaria da Comissão. Em debate o requerimento. Algum parlamentar tem posição contrária? Não havendo posição contrária, aprovado o requerimento. Terceiro requerimento, que é da minha autoria, que está previsto no nosso plano de trabalho, que requer, nos termos regimentais, a realização de audiência pública na Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas, no dia 19 de junho do corrente, às 16 horas, na cidade do Rio de Janeiro, durante a realização da Rio+20, para debater o tema os princípios da Política Nacional de Mudança Climática nos marcos da sustentabilidade, com os seguintes convidados: ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente; Luiz Pinguelli Rosa, secretário executivo do Fórum de Mudança Climática; deputado Sarney Filho, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, e o senador Rodrigo Hollenberg, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização do Controle do Senado Federal. Em discussão, requerimento. Não havendo posição contrária, aprovado o requerimento. Quero lembrar que nós teremos nossa reunião ordinária no dia 30, no mesmo horário e mesmo local, e teremos, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Tributação, no dia 31, às 10 da manhã, no auditório 2 da Câmara dos Deputados. Antes de encerrarmos os trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da 19ª reunião conjunta das comissões permanentes referente à 7ª reunião da Comissão Mista de Mudança Climática e à 28ª reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal. Os senhores parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada, não havendo nada mais havendo a tratar, agradecendo a todos os parlamentares aqui presentes, agradecendo a todos os 3 palestrantes que se dispuseram a fazer essa mesa de debate riquíssima na tarde de hoje e parabenizando a senadora Vanessa Graziotin pelo requerimento, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.